Quanto pago de imposto sobre PIX recebido? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, tudo jóia? Muitas pessoas ouvem falar que a Receita está fiscalizando o PIX, que vai ter imposto sobre o PIX. Meu Deus, como eu faço? Mas calma, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe imposto sobre o PIX. O que existem são impostos sobre o faturamento. O que a Receita faz, o que o fisco estadual faz com o PIX, é, através dele, descobrir o quanto você vende para aí sim, sobre o valor das suas vendas ou do seu faturamento de serviços, cobrar os impostos. Então não existe uma relação direta entre PIX e tributação. O PIX é um mecanismo de a Receita descobrir se você está falando a verdade ou não. Porque como funcionam os impostos? Você contrata um contador, o contador entrega as declarações para a Receita Federal, para a Secretaria de Fazenda do seu estado, para a Secretaria de Fazenda Municipal, dizendo o quanto você faturou e qual o seu regime tributário. E aí, com base nessas informações, o fisco define. Então, você vai pagar X de impostos. E aí ele fica esperando você pagar esses impostos. Aí você me fala, mas então é só eu declarar que eu vendi menos e aí eu pago menos imposto. Em tese seria, mas aí a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda dos estados e dos municípios tem os mecanismos de verificar se você está falando a verdade ou não. E se você for pego declarando falsamente as informações, você pode ter problemas até criminais, digamos assim, por conta de declaração falsa, mas que é em casos específicos, porque hoje em dia, se a Receita for processar criminalmente um caso desse, nossa, não ia nem caber as cadeias, né? Mas, então você pode ser processado criminalmente e você pode ser autuado e ser cobrado, né? Ter uma multa por sonegação por ter mentindo no valor dos impostos que você iria pagar. Então, quais são as fontes que a Receita Federal consulta? Ela consulta, por exemplo, as notas fiscais emitidas. Então, se você é obrigado a emitir nota fiscal. Se você emite as notas fiscais, você já está colocando as informações do seu faturamento lá na base de dados da Receita. E aí, com essas informações levantadas, com esse faturamento, ele vai confrontar com a declaração que você enviou para ver se você informou todas as notas fiscais que você emitiu nas declarações. Então, isso é uma forma de cruzamento para saber se você está falando a verdade ou não. Segunda fonte de dados, a fonte de informação, a sua movimentação bancária. Esse não é a Secretaria de Fazenda dos estados nem dos municípios, é mais a Receita Federal. E mais para valores maiores, muito maiores. Por exemplo, você declara aí que fatura, 15 mil por mês, né? E aí movimenta 1 milhão por mês na sua conta, você vai receber uma carta da Receita Federal para explicar como é que você movimenta tanto dinheiro tendo um faturamento pequeno, entendeu? Então esse é o problema. Vendas com cartões de débito e crédito. Isso já não é a Receita Federal, a Receita Federal, as Secretarias de Fazenda dos estados e dos municípios. Normalmente, essas secretarias de fazenda recebem das administradoras de cartão de crédito, da Cielo, da Stone, de todas as outras que tem por aí, as informações de quanto os estabelecimentos que estão no estado de abrangência da Secretaria de Fazenda venderam com cartão de débito e crédito. Então, por exemplo, se você vendeu 30 mil no cartão, tirou só 20 mil de nota e declarou os 20 mil de nota certinho, tudo bem, você declarou todas as notas que você emitiu, mas você não emitiu todas as notas. E a Secretaria de Fazenda confronta o valor do cartão, dos cartões de vendas com cartão, com as notas emitidas e declaradas, vai ver que você tirou menos nota do que deveria e também vai, além de colocar pendência de malha lá para sua empresa, vai te cobrar o imposto sobre essas vendas e mais uma multa por sonegação de 200%. E agora, o mais moderno, né, acompanhando a tecnologia, a nova fonte de informação que o fisco tem são os recebimentos através de PIX. Então, o que acontece? A Receita, as Secretarias de Fazendas estaduais e municipais levantam todos os recebimentos de PIX que você teve em um determinado mês e aí verifica,
Se você tirou, sei lá, 15 mil de nota e recebeu 50 mil de Pix no mês, ué, mas então quer dizer que você não emitiu nota fiscal de todos os Pix recebidos? Mas aí você me pergunta, mas quem falou que todos os Pix que eu recebi são vendas? Tá certo, você tem razão. Mas se for uma diferença muito discrepante, você pode ser notificado pela Secretaria de Fazenda ou pela Receita a explicar por que você tem essa diferença tão discrepante. E aí cabe a você dizer, então, se não era venda, o que era? Por que você recebeu esses Pix? E aí tem que ser uma história convincente, tem que ser, se você falou que recebeu o empréstimo, você tem que ter o contrato, tem que ver se você pagou o IOF, pagou os impostos incidentes sobre o empréstimo. Então, assim, ninguém vem recebendo um monte de Pix na sua conta de maneira aleatória, sem ter uma explicação válida. Então você vai ter que se justificar, vai ter que argumentar, tudo bem, pode ser que não seja venda, mas tem que explicar então uma história convincente. E o fisco tem que se convencer da sua história, porque se ele não se convencer, ele vai entender que aquilo são vendas sem notas fiscais, vai apurar o imposto, vai cobrar multa aí de 200% de sonegação fiscal, e aí você vai ficar com uma conta grande aí para ter que pagar. Então o resumo da história é essa: você não tem imposto sobre Pix, mas o Pix é uma maneira de controle de o fisco saber se você está emitindo notas fiscais de todas as suas vendas e pagando os impostos sobre essas vendas. Se você é MEI, inclusive se você é MEI, é um meio até da Secretaria de Fazenda, da Receita, saber se você está dentro do limite que te permite ser MEI, que hoje, atualmente, é 6.750 por mês. Como é que o cara que é MEI está recebendo 20 mil, 30 mil de Pix por mês? Ele não poderia. Ah, mas não é venda. Aí cai naquela. Você vai ter que explicar, então, o que é isso. Se não é venda, por que você está recebendo todos esses valores na sua conta? Então, tome cuidado, fique atento para você não ter problema com o fisco, ter problema com a Receita. E aproveita e dá uma pausinha aí, dá um joinha no nosso vídeo, acompanhe, assine o nosso canal para poder você ficar por dentro de outros vídeos que a gente colocar em relação a esses assuntos, tá bom? Valeu, brigadão. Um abraço, tchau.